Bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. Vendo todas as notícias que a gente tem visto, eu quero falar sobre um assunto. E o nosso tema hoje é resgatando o primeiro amor. Porque somente assim nós vamos conseguir ficar de pé diante de tamanhos absurdos que a gente tem visto. Como as pessoas, inclusive aqueles que deveriam ter um peso e uma medida, quantas vezes a gente tem visto 2 pesos e 2 medidas? Para uns, você beneficia, e para outros, na mesma situação, você massacra. É muito triste a gente ver isso, pessoas se regozijando com a tristeza de outros. Pessoas que no passado aplaudiam e concordavam com as coisas que aconteciam. Mas hoje a mesma situação, muitas vezes pior, e ela se regozijando com aquela situação e achando ainda absurdo. Nós precisamos orar, precisamos resgatar o primeiro amor no Senhor, porque somente assim nós vamos conseguir ficarmos de pé e inabaláveis. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. E aí eu pergunto para você: quantos sonhos nós realizamos? Quantos projetos foram concluídos? Quantos objetivos foram alcançados? Você lembra deles? Você lembra daquela paixão, do seu primeiro dia no colégio, do seu primeiro emprego, da sua primeira paixão, do seu primeiro amor na adolescência, do seu casamento, do nascimento dos nossos filhos, da empolgação e sentimentos ao concluir ou fazer qualquer uma dessas coisas? Muitas vezes, nós nos sabotamos dia após dia, semana após semana, mês após mês. Nos esquecemos de todas as coisas boas que aconteceram em nossas vidas e vamos nos tornando sombrios e tristes, nos tornando como zumbis andando. Muitas vezes eu não gosto de nada de zumbi, eu acho horrível. Nem joguinho eu gosto. Mas se a gente não for olhar para a parte de fora, o exterior, se a gente olhar para o interior, muitas pessoas estão andando como zumbis, apenas vegetando em vida. Vegetando em vida. Tudo para você já morreu. Seus sonhos, seus objetivos, sua capacidade de sonhar, tudo foi morrendo. Devagarzinho, devagarzinho, quando você menos percebeu, tudo já não existia mais. Você já não tinha mais nada para se agarrar. Eu venho ler aqui agora. Eu quero trazer a você à memória o seguinte: no livro de Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Tem outra versão que fala: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se a gente olha para o mundo de hoje, não tem nada que nos traz esperança. Nada. Homem nenhum. Homem que eu digo é raça, ser humano, homem, mulher. Nenhum deles pode trazer nenhuma esperança para nós. Somente Cristo traz esperança para nós. E é onde nós devemos reavivar
a chama da nossa fé e voltar a sonhar, voltar a buscar propósitos, objetivos, planos, porque todos eles, quando nós buscamos, precisamos buscar eles no Senhor. No Senhor. Aí eu fico lembrando o seguinte: Deus não pode ser com essa empolgação que a gente tem quando, né, quem se casou por amor, sabe, aquela alegria do casamento, aquela empolgação. O nosso relacionamento com Deus não pode ser assim na empolgação. O nosso relacionamento com Deus tem que ser na fé. Na fé de que dias bons vêm, mas dias maus também virão. E também temos que ter fé nesses dias maus. Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente. Falarei isso num outro vídeo. Ainda gravarei, vou pensar bem como falar sobre esses atributos de Deus. Mas Deus sabe tudo, Ele não perdeu o controle de nada. Eu lembro quando eu me converti a Deus. A gente não se converte à religião. Se você se converteu a uma religião, reveja a sua conversão. Porque nosso coração e nossa mente tem que se converter a Deus. Eu ainda lembro-me do dia em que eu me converti. Era um dia comum como outro qualquer. Eu tinha uma amiga que ela era cristã, a família dela toda era cristã. E ela me convidou para ir num culto de jovens da igreja dela. E eu lembro como se fosse hoje que eu ainda falei para ela: você não vai querer ficar me convertendo não, né? E ela falou: não, de jeito nenhum. Eu quero só que você vá ao culto. Falei: beleza. Nesse dia foi um dia muito confuso. Muitas coisas aconteceram. Tudo atrasou, na verdade. Tudo que a gente fez naquele dia, eu passei o dia na casa dela, atrasou. E nós acabamos por chegar na igreja atrasados. E a igreja estava toda escura. E ela falou: meu Deus, mas como assim? Não, ninguém cancelou. Ninguém me avisou que ia cancelar o culto. Aí ficaram, né? Aí ela pediu pro irmão dela que estava dirigindo para dar a volta no fundo das igrejas, né? Pela outra parte lateral da igreja, que era o fundo da igreja. E lá tinha uma luz vermelha. Ela lembrou que tinha um teatro. Entra todo mundo correndo, assim, né, no pátio da igreja, né, o carro estacionou rapidinho, sai todo mundo rapidinho do carro. Ela conhecia a igreja, então ela já foi junto com o noivo dela entrando e acho que momentaneamente eles esqueceram que eu estava ali. E eu entrei sozinha numa igreja que eu não conhecia ninguém, tudo escuro. Primeiro lugar num banco que eu vi, eu sentei. Logo após veio o irmão dela, ele também não me viu e sentou também não sei aonde. Eu sei que Deus tinha um propósito, eu tinha que ir sozinha para perceber e pensar, refletir sobre aquele teatro. Eu precisava ver aquele teatro. Qual era a cena? A mulher adúltera, aonde os fariseus levavam a mulher adúltera para Jesus. E eu quero colocar algo bem, como é que fala? Bem chamativo aqui na questão da mulher adúltera, porque naquela época o homem podia ter mais de uma mulher. Então só quem cometia o adultério era o homem. Mas mais importante ainda é que isso não era o processo de Deus. Deus nunca fez um homem para várias mulheres, enquanto uma mulher para um homem. Ele fez um homem para uma mulher. Então o homem já estava em pecado, mas ele não queria reconhecer a questão da religiosidade. Então eles levaram, dizendo que na lei de Moisés estava escrito que quem adulterasse, a mulher que fosse adúltera tinha que ser apedrejada. Porque esse pecado já vinha bem antigo. E Jesus, o texto mostra, né? Vamos ler esse texto, ele é muito interessante. Vamos lá, quero ler o texto. Ele está no Evangelho de João, nos versículos 3 a 11. E diz assim a palavra do Senhor: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher em adultério. Fizeram-na ficar em pé
diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Nessa época, é uma época em que eu pecava muito, né? Estava realmente vivendo totalmente no mundo. E eu me sentia vazia por dentro. Eu queria que alguém me amasse por quem eu era, não pelo que eu dava ou podia oferecer. Né? Quais bens materiais eu podia dar. Se eu era palhaço, eu podia dar momentos de alegria. Né? Eu estava me sentindo muito vazia. E eu lembro que nesse momento eu olhei e vi que alguém me amava incondicionalmente. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, né, de 2 anos e pouco, e eu estava muito arrasada porque eu tinha me dedicado tanto e parece que aquela dedicação não tinha dado em nada, porque ele disse que estava cansado e descobriu que não era aquilo que ele queria para a vida dele. E por isso que eu falei que eu estava me sentindo muito vazia. E o pecado é porque no mundo você ter relacionamentos íntimos com seu namorado não tem problema nenhum. Mas biblicamente é. Biblicamente tem pecado sim. Você só pode ter contato íntimo com o seu marido ou a sua esposa. E eu lembro que eu me senti muito, muito triste. E eu ali percebi que existia alguém que me amava incondicionalmente. E eu precisava deixar a vida de abandono para viver essa vida de santidade. Porque o amor de Deus é incondicional. Mas quando nós estamos em Deus, nós precisamos buscar a santificação. Porque a palavra diz que a gente tem que ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai. É óbvio que a gente jamais vai chegar à perfeição de Deus. Mas nós temos que caminhar e buscar ela. Porque essa é a diferença nossa do mundo. Nós buscamos a santificação em Deus. E eu me lembro daquele primeiro amor, como foi aquela agonia, eu queria que todo mundo soubesse quanto Jesus era bom. E eu sim, a gente infelizmente no caminhar da nossa vida, a gente perde e esquece o primeiro amor. E você já entregou sua vida a Cristo? Quer contar e comentar, compartilhar como foi a sua conversão? Como foi a alegria dessa conversão? Se você se você quer comentar, compartilhe aqui embaixo nos comentários. Senão eu vou deixar o meu e-mail aqui nas descrições para que você me envie o testemunho da sua conversão e eu vou compartilhar ela com outras pessoas, tomando cuidado de não lhe expor. Será confidencial, anônimo. Vamos orar? Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor um dia me resgatou. Obrigado, o Senhor resgatou a muitos que estão ouvindo esse vídeo, Pai. E se alguém, Deus, no nome de Jesus,
ainda não entregou a sua vida a Ti e pôde vivenciar esse primeiro amor. Que o Seu Espírito Santo toque nesse momento e a pessoa possa entregar a sua vida, declarando com a sua boca que a vida dela pertence a Ti e que o Senhor é o único Senhor e Salvador da vida dela, crendo no seu coração. Pai, resgata a todos nós que já abandonamos o primeiro amor. Resgata, Pai, para que nós possamos continuar em Ti, nos santificando e caminhando diante de Ti, Deus, conforme o Senhor quer. Abençoa, Pai, o nosso dia. E muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Você que está me assistindo, inscreva-se no canal, compartilhe e comente. Isso é importante. Também nos anima a permanecer em Deus, porque também nós, muitas vezes, estamos desanimados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.